Olá, meus amigos, muito boa madrugada, muito bom dia para todos os que estão ligados aqui nesta nossa live. Que o Espírito Santo, o Espírito do Eterno Deus, o próprio Deus em Espírito, o Senhor Jesus Cristo em Espírito, e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em Espírito, o Deus Pai, esteja com vocês nesse momento, para abrir o entendimento, para dar conhecimento, sabedoria, para revelar o Deus vivo que Ele é. O único e verdadeiro Deus. Quando Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e muito menos aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus, ele resume essas duas palavras, esses dois pensamentos, num só pensamento, para que você possa entender a grandeza do que significa receber o Espírito Santo. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, quer dizer, nós todos nós, os seres humanos, nascemos da carne, exceto o Senhor Jesus, que nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e colocou nela a semente divina. Aí nasceu o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas com respeito a todos os demais seres humanos que nasceram, que nascem e que vão nascer, eles nascem da carne, da junção da mãe com o pai, ou do pai com a mãe. O que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o que é nascido da carne tem a natureza carnal, tem a natureza adâmica, a natureza carnal, quer dizer física, material ou materialista. Então, quando uma pessoa é carnal, ela não tem a visão espiritual, ela não sabe o que significa a parte espiritual, ela não entende Deus, porque Deus é espírito. Como que uma carne pode entender o espírito de Deus? Deus é espírito. E o ser humano, para ter contato, comunhão com o espírito de Deus, no mínimo tem que ser espírito, porque se ele for carne, se ele for nascido da mãe e do pai, ele não vai ter acesso ao Espírito de Deus, ele não vai conhecer a Deus. Então Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Adão não nasceu da carne, Adão e Eva nasceram de Deus. Deus os formou, mas eles não nasceram do Espírito Santo. Deus os formou. Deus criou os céus e a terra e também criou Adão e Eva. Mas Adão e Eva não nasceram de Deus. Se é que você pode me entender. Eles foram feitos por Deus. Assim como os anjos foram feitos por Deus, os anjos não nasceram de Deus,
foram criados por Deus como mensageiros dele. Adão e Eva foram criados por Deus, assim como ele criou os céus, a terra, os mares, os animais. Assim como Deus criou todas as coisas, ele criou Adão e Eva. Mas quando Jesus veio a esse mundo, ele foi gerado, ele nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e colocou a semente divina dentro dela. Aí nasceu o Filho de Deus. Jesus, sim, foi o único nascido de Deus. E a partir do Senhor Jesus, veio o Espírito Santo depois, quando Jesus assentou-se ao lado do Pai, morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Então ele enviou o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo gera filhos para Deus. Pare filhos para Deus. Eu fui parido pelo Espírito Santo. Um dia, ele me gerou. Ele me fez nascer dele. Então, eu deixei de ser carne, a minha origem, a minha natureza deixou de ser carnal para ser espiritual. E isso tem acontecido desde quando o Espírito Santo veio a primeira vez no dia de Pentecostes. Então, quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando ele desceu sobre aqueles 120, as 120 pessoas que estavam lá no cenáculo, aquelas 120 pessoas foram geradas, paridas pelo Espírito Santo. E a partir dali começou a igreja do Senhor Jesus. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus é formada de filhos de Deus, gerados, paridos pelo próprio Espírito Santo. Então, a igreja do Senhor Jesus não tem uma tabuleta, não tem um nome, é o corpo do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é gerada pelo Espírito Santo. Por isso, ela é uma nova criatura. Ela não é mais carnal. Ela não está mais sujeita, limitada a este mundo cruel, podre, nojento. Embora a gente viva nesse mundo, mas a gente não está mais limitado a este mundo. Porque aí, quando somos gerados pelo Espírito Santo, quando nós nascemos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre nós e nos faz nascer de novo, nós deixamos de carregar a natureza humana, a natureza física, a natureza material, para sermos uma natureza espiritual. O apóstolo Paulo ensina isso, diz isso aí exatamente em uma simples palavra. O primeiro homem, Adão, era alma vivente. Mas o último Adão, que é Jesus, referindo-se ao Senhor Jesus, quando veio, ele veio para ser espírito vivificante. E é isso que tem que acontecer com você, com todos os seres humanos. Você tem que ser espírito. Se você for alma vivente, você pode até pertencer a uma denominação, você pode pertencer a uma igreja, você pode pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus, você pode ser pastor, você pode ser obreira, você pode ser bispo, você pode ser o que você quiser dentro de uma igreja física. Mas se você não nasceu do Espírito Santo, você continua sendo alma vivente e, portanto, você não tem capacidade, condições de vencer a sua carne. Você não tem condições de vencer o pecado. Você não tem condições de vencer o diabo.
Você não tem condições de vencer o mundo porque você ainda carrega a natureza adâmica, a primeira natureza de Adão e Eva, a natureza física. Aí você se mantém como alma vivente. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a gente, ele faz a gente ser espírito. Espírito. Espírito vivificante, quer dizer, espírito que dá vida. Espírito que passa a vida, que transfere vida para as pessoas que estão mortas nos seus pecados. Então, quando Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. É carne. Enquanto for carne, estará sujeito aos pecados, estará sujeito aos vícios, estará sujeito à imundície, estará sujeito a ser bode, que vai ficar à esquerda de Deus, que vai ser destruída. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espírito. Ela carrega em si a natureza divina, porque ela é filha de Deus. Aí é filha de Deus, filha de Deus. Carrega a imagem de Deus, a semelhança do Altíssimo, porque é espírito vivificante. Eu não sei se você está me entendendo. Obviamente, se você nasceu do Espírito, você está entendendo perfeitamente essa explicação. Se você não nasceu do Espírito, quer dizer, você ainda não recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não veio sobre você, você não deve estar meio confuso. Mas não fique preocupado, não. Você coloca a sua fé, o foco em receber o Espírito Santo e você vai entender tudo que eu estou falando. E muito mais. Você vê, por exemplo, a pessoa, quando lê a Bíblia, se ela é alma vivente, ela não entende a linguagem bíblica, porque é uma linguagem espiritual, é uma linguagem divina, é a língua divina. Por exemplo, você que nasceu do Espírito Santo, você, quando lê a Bíblia, você entende a linguagem de Deus. O Espírito Santo ilumina os seus olhos e faz você entender o que está escrito. Ele revela para você as Sagradas Escrituras, porque aí você fala a linguagem de Deus. Porque só o Espírito Santo nos dá a linguagem do Altíssimo. Às vezes a pessoa quer receber o Espírito Santo para falar em línguas. O Espírito Santo não vem para isso. O Espírito Santo vem para dar a gente uma natureza divina, quer dizer, para que nós deixemos de ser almas viventes para sermos espíritos vivificantes. É claro, é óbvio que quem é espírito vivificante compreende quem é alma vivente porque já foi alma vivente. Mas quem é alma vivente dificilmente entende quem é espírito vivificante. Por isso há conflitos. Por isso há verdadeira aversão à fé cristã neste mundo. Por isso que os cristãos são perseguidos. Os cristãos que nasceram de Deus. Eles são perseguidos, são caluniados, são difamados, são pichados de ladrões, especialmente como eu, o chefe dos ladrões desse mundo. Eu sou o chefe dos ladrões de almas, isso não tenho dúvida. Mas eles não entendem a gente porque eles são almas viventes. Eles estão vivendo no nível, nos limites da carne. E quem é carne não entende quem é espírito. Essa é a realidade. Jesus está dizendo, o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Por isso, minha amiga e meu amigo, nós temos fortalecido a ideia da pessoa receber o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, só o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é capaz de nos fazer nascer de novo e sermos espíritos vivificantes com a mesma natureza que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. Graças a Deus. Aí sim, a pessoa se torna filha de Deus. Portanto, aquela conversa mole para boi dormir,
que todos são filhos de Deus, isso é para todo mundo ficar consolado. Não, eu também sou filho de Deus. Não é não. Filho de Deus é aquele que nasce do Espírito de Deus, que nasce de Deus. Para você ser filha de Deus, você tem que nascer do Espírito Santo. Não é porque você pertence à igreja A, B ou C, ou mesmo à igreja universal do reino de Deus, que necessariamente você será filha de Deus. Não. Para nascer de Deus, você tem que nascer do Espírito Santo. Não da igreja, da denominação, ou do pastor A, B ou C, ou bispo, seja lá o que for. Você tem que nascer do Espírito Santo. Se você não nascer do Espírito Santo, você vai continuar sendo o que você é desde quando nasceu. Infelizmente. Mas quando você receber o Espírito Santo, aí sim, você vai saber o que é ser filha de Deus. O que é ser filho do Altíssimo. O que é poder você chegar e dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Isso é um privilégio apenas para os que são nascidos da água e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor, na continuação do jejum de Daniel. Deus abençoe. Amém.